IML de Brasília afirma que Maluf tem doença grave, mas diz que presídio da Papuda tem condições de atender o deputado. E você vai ver também. Ministério Público Federal quer garantir segurança nas praias de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. STJ mantém decisão que anulou testamentos feitos por idosa com quadro de debilidade mental. Pesquisa revela que 30% dos temporários contratados para o fim de ano devem ser efetivados após as festas. Como e quando decidir pela internação dos pais idosos em uma casa de repouso? Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Instituto de Medicina Legal de Brasília afirma que Maluf tem doença grave, mas diz que presídio da Papuda tem condições de prestar atendimento ao deputado. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo. O IML aqui de Brasília encaminhou para a Vara de Execuções Penais do DF um laudo em que confirma que o deputado Paulo Maluf tem sim doença grave, mas que a Papuda tem condições para atendê-lo. Paulo Maluf está preso desde a semana passada, cumprindo 7 anos de prisão por desvios na Prefeitura de São Paulo. Esse laudo vai servir de base para que a Justiça aqui de Brasília decida de forma definitiva sobre um pedido da defesa para que Paulo Maluf cumpra a pena em casa. Em liminar, esse pedido já foi negado. A defesa alega que a prisão na Papuda trará graves prejuízos à saúde do parlamentar que tem câncer e problemas no coração. William. Obrigado, Ana Paula. O número de mortes durante o feriado de Natal, de 22 a 25 de dezembro, teve uma queda de 30% nas estradas federais do Brasil neste ano. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Em 2016, foram registradas 113 mortes. Este ano, 79. Em 4 dias, foram 1.352 acidentes em rodovias federais, sendo 252 graves. O número de feridos chegou a 1.320. No mesmo período, a Polícia Rodoviária Federal fez 34.487 flagrantes de excesso de velocidade e 1.418 motoristas foram multados por estarem sem cinto de segurança. Foram realizados mais de 19 mil testes de bafômetro e 627 motoristas flagrados dirigindo alcoolizados. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal quer que sejam divulgadas informações de segurança e educação no uso das praias para turistas. Na mesma recomendação, a MPF pede para intensificar a fiscalização das embarcações. O maior movimento de turistas nas praias brasileiras é agora, no fim e no começo do ano. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não é diferente. O turismo náutico é o segmento de maior destaque no município carioca. Por conta disso, o Ministério Público cobra da Prefeitura e da Delegacia de Portos mais segurança e mais fiscalização dos transportes marítimos, principalmente os que são usados para o turismo. O objetivo é evitar acidentes com os visitantes e também com o meio ambiente. O MPF de Angra dos Reis recomendou que sejam feitas operações fiscalizatórias para checar a condição e o cadastro obrigatório das embarcações que prestam esse tipo de serviço. O prazo para confirmar se as recomendações do Ministério Público serão obedecidas é curto. Acaba ainda essa semana. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em habeas corpus a um policial de São Paulo acusado de matar um adolescente em 2012 em Ribeirão Preto. A defesa do policial já havia tentado, sem sucesso, recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, entrou com pedido de liminar, alegando nulidade absoluta do julgamento do recurso por falta de intimação do advogado nos autos. A ministra Laurita Vaz, no entanto, considerou que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. De acordo com a ministra, não foram apresentados elementos capazes de comprovar a afirmação da defesa. O mérito desse pedido de habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma após o recesso forense. E o STJ manteve decisão que anulou testamentos feitos por idosa que apresentava quadro de debilidade mental.
Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Mineira, que declarou nulos 4 testamentos firmados por idosa, que apresentava quadro de demência na época da confecção dos documentos. As netas da idosa que entraram com o pedido de nulidade afirmaram que a avó fez 6 testamentos públicos, dos quais os 4 últimos seriam nulos. De acordo com os autos, o último testamento determinava que metade do patrimônio seria destinado para a Santa Casa de Misericórdia e a outra metade ficaria com o herdeiro contestado pelas autoras, que afirmam que se aproveitou da debilidade mental da idosa para assumir os negócios e bens da família. Como a Justiça Estadual anulou os últimos testamentos, a Santa Casa de Misericórdia recorreu ao STJ. A relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrighi, apontou que no caso analisado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao anular os testamentos, concluiu que a idosa, após a morte do marido, não reconhecia os próprios familiares. E de acordo com relatórios médicos, no período em que redigiu os 4 últimos testamentos, a idosa apresentava sinais de demência. Por conta disso, a ministra manteve a decisão de nulidade. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pesquisa revela que 30% dos temporários contratados para o fim de ano devem ser efetivados após as festas. A gente volta em instantes. Crimes de ódio são ofensas praticadas contra um grupo de pessoas por diversas razões, como religião, raça, orientação sexual. Com a internet e as redes sociais, eles se multiplicaram nos últimos anos. Foi depois de uma ofensa sofrida em um hotel em Brasília que a Janaína decidiu se juntar a outras amigas e fazer um protesto contra a chamada gordofobia, o preconceito em relação a pessoas obesas. A maneira encontrada por elas para mostrar a indignação foi tirar esta foto em frente ao Congresso Nacional. Rapidamente a imagem se espalhou pelo mundo. Os comentários ofensivos se multiplicaram. Na mesma hora, um PM daqui de Brasília fez um relato no Facebook dizendo: vocês são a pior obra da humanidade, vocês tinham que morrer, vocês são um bando de gordas, baleias, e fez um relato imenso. Fui atrás, não dei nada. Essas ofensas sofridas pela Janaína e pelas amigas dela são consideradas crimes de ódio. Em geral, são cometidas contra grupos de pessoas por meio de atos preconceituosos. Elas também podem envolver situações de intolerância religiosa, racismo, homofobia, xenofobia e outros crimes previstos no Código Penal. Para o crime ser considerado de ódio, não é necessário que o ato preconceituoso seja cometido na presença da vítima. Por redes sociais, por exemplo, a prática também é considerada criminosa. Esta, inclusive, é uma das grandes preocupações de especialistas, já que as ofensas na web se multiplicaram nos últimos anos, por darem ao agressor uma falsa sensação de impunidade. Essas pessoas confundem a liberdade de expressão com a autoridade de ofender, agredir a honra de outras pessoas. Então nós temos que lembrar que as nossas ações na internet são perfeitamente reguladas e todos os usuários que ultrapassam essa linha e eventualmente cometam um crime, poderão ser responsabilizados tanto na esfera criminal e até mesmo na esfera civil pelo pagamento de uma indenização por danos morais, por exemplo. Quando se sentir vítima de um crime de ódio no ambiente virtual, é fundamental que o internauta armazene as provas e denuncie a agressão. É muito importante que a partir do momento que a vítima identifica uma ofensa à sua honra, à sua integridade na internet, que da forma mais rápida possível ela preserve as provas. Essas provas são muito importantes para conduzir uma investigação e fazer de prova de quem é o autor. Feita essa investigação, essa identificação das provas, ela deve imediatamente, com a maior urgência possível, procurar a ajuda policial e até mesmo de um advogado para saber quais os procedimentos que devem tomar. Ter acesso aos dados da carteira de habilitação digital pelo celular é uma realidade para motoristas do Distrito Federal e Goiás. Mas em até 2 meses, o documento digital deve estar disponível em todo o país. Felipe gostou da ideia de ter o documento de habilitação no próprio celular. Eu acho perfeito, é um avanço, inclusive tecnológico e prático para você poder nem precisar carregar o documento físico. Ele já pode solicitar a CNH digital. É que os motoristas do Distrito Federal já estão tendo acesso ao aplicativo. Hoje ele pode usar uma ou outra. Ele tem 2 possibilidades, a física e a digital. Mas se ele tiver só a digital, está valendo
normalmente em todo o país. Todas as carteiras de habilitação emitidas desde março de 2017 podem ser acessadas digitalmente. Para isso, basta se cadastrar na página do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e baixar o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Por enquanto, a CNH digital só para Goiás e Distrito Federal, mas a previsão é que até fevereiro do ano que vem o documento esteja disponível em todo o país, para mais de 37 milhões de motoristas. O documento digital substitui a habilitação física em caso de emergência. Quem é pego na fiscalização sem nenhum dos dois tipos de CNH comete infração de trânsito. Essa infração prevê 3 penalidades: não portar com documento de porte obrigatório. A penalidade administrativa de pontuação, são 3 pontos, uma multa leve. A penalidade pecuniária de R$ 88,00, mais a retenção do veículo. Lembrando que essa retenção ela tem que ser sanada no local da infração. Rodrigo já tem a CNH com o QR Code, o código de identificação que evita falsificações. Agora, pretende aderir também ao documento eletrônico. Às vezes não dá para a gente andar com documento, a gente esquece, ou deixa, ou perde, ou alguma coisa assim. Facilita muito a vida da gente, a questão do equipamento digital na mão. As festas de fim de ano representam muitas oportunidades de trabalho no comércio. A maioria das vagas é temporária, mas tem gente que mostra ser bom de serviço e acaba sendo contratado. Jorge estava desempregado há 9 meses. Em dezembro, com o aumento das vendas por causa das festas, foi contratado por esta loja como vendedor temporário. Agradou tanto que em janeiro vai ser efetivado. A loja é muito boa, vende bastante. Com a contratação, Jorge vai conseguir colocar as contas em dia e ter um 2018 mais tranquilo. Agora, no final do ano, tem muita coisa para resolver, né? Assim como Jorge, a Confederação Nacional do Comércio estima que 30% dos temporários vão ser efetivados depois da virada do ano. É o maior percentual desde 2013. No ano passado, apenas 15% conseguiram uma vaga fixa. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Fernando Hugo Miranda. Doutor Hugo, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado, que agradeço. Esse contrato pode ser feito direto da loja, da empresa, enfim, com o trabalhador? Sim, o contrato prazo determinado, ele é um contrato feito pelo empregador, diretamente com o empregado. A única diferença que vai ter é que a data de extinção do contrato ela é pré-fixada. Então, no momento da contratação, já se sabe de antemão qual é a data de extinção do contrato. Mas tem um modelo que passa por uma empresa que faz esse meio de campo, não é? Perfeito, é o trabalho temporário. Então, o trabalho temporário é diferente do prazo determinado. O trabalho temporário é feito quando alguém é contratado para endereçar uma atividade específica da empresa, uma demanda complementar da empresa, provisória, e a empresa, ao invés de contratar diretamente o empregado, contrata uma outra empresa, essa empresa chamada prestadora de serviço, que é efetivamente a real empregadora daquele empregado. Mas no caso do comércio, a maior parte, assim, avassaladora, a maior parte do número de contratações é feito pelo contrato prazo determinado. Empregador direto com o empregado. E aí o que deve constar nesse contrato para o trabalhador estar garantido? Perfeito. O contrato prazo determinado é um contrato muito parecido no que diz respeito aos direitos contratuais, os direitos do dia a dia do empregado, em relação ao contrato prazo indeterminado. A única diferença é que, como já se sabe de antemão a data de extinção do contrato de trabalho, aquelas verbas decisórias clássicas que a gente conhece, aviso prévio e os 40% do FGTS, não serão devidos. Também, quando terminar o contrato de trabalho, não será devido o seguro-desemprego. Mas é muito parecido com as regras para seletistas. Quer dizer, o efetivado vai ter quase os mesmos direitos que os contratados. Isso. Mesmo ao longo do contrato prazo determinado, o empregado vai ter todas as garantias. Então, ele vai ter o FGTS, o qual será possível levantar ao final do contrato. Ele terá direito à isonomia salarial com os demais colegas que não sejam contratos por prazo determinado. Ele terá direito a toda a regra que diz respeito à segurança e medicina do trabalho e, inclusive, a auxílio ambulatorial, eventualmente, que o empregador tenha. Então, ele é empregado para todos os fins e todos os direitos devem ser respeitados. Nós tivemos uma mudança recente que diz respeito ao prazo, não é? Máximo para a contratação. Isso é uma diferenciação que é importante que a gente faça, só para esclarecer. Essa alteração de 3 meses para 180 dias, passível de prorrogação por mais 90, diz respeito àquela hipótese do trabalho temporário, que é aquele empregado que presta serviço provisório para uma empresa, tomadora de serviço, mas que é empregado de uma outra empresa, que vai intermediar esse. No nosso caso, que a gente está falando aqui, que é o contrato diretamente feito pelo empregador com o empregado,
esse contrato, na verdade, era e continua sendo até 2 anos. Mas é importante assinalar algo. A validade do contrato está condicionada à provisoriedade daquele serviço. Então, a sazonalidade, no caso. É por isso que, normalmente, a gente vai ter a contratação de novembro a fevereiro. Quer dizer, é preciso justificar, haver uma justificativa para a contratação desse profissional. Exatamente. Não é possível contratar por prazo determinado por mera vontade entre as partes. É preciso que haja uma razão objetiva para isso. No caso dessa contratação, é um serviço sazonal que faz com que se eleve a demanda do trabalho do empregador. Então, a empresa, por ter mais demanda naquele período, ela pode contratar um empregado especial para isso. Aberto para qualquer segmento? Aberto para qualquer segmento. Mas parece que existe uma situação que substituir grevista não é possível. Isso a gente volta para a questão do trabalho temporário. No trabalho temporário, não é possível que uma empresa, vamos imaginar a seguinte situação, é deflagrado um movimento grevista numa grande empresa, uma indústria, por exemplo, ao invés dela tentar negociar com os empregados, ela contrata, vai atrás de uma empresa de trabalho temporário e quer contratar alguém para resolver efetivamente aquela demanda. Isso é expressamente proibido pela lei. As grávidas são protegidas por lei quando estão fazendo esse serviço temporário? Isso, a questão da grávida é importante. A grávida tem estabilidade. Ela tem estabilidade a partir da concepção até 5 meses após o parto, que dá mais ou menos 14 meses em regra, embora haja algumas possibilidades de ampliação. O que é importante a gente ter em mente em relação a isso? A empregada que engravida ao longo do contrato, por prazo determinado, ela tem direito a essa extensão do contrato. Então, a estabilidade, ela se impõe sobre aquela data pré-fixada. Para um exemplo, uma empregada que foi contratada em novembro, engravidou em dezembro, o contrato estava previsto para terminar em fevereiro, não vai terminar, ele vai ser expandido até o final da estabilidade. Uma preocupação de todo brasileiro está relacionado ao tempo de aposentadoria. Para o contrato temporário, também conta-se esse tempo para a sua aposentadoria? Sim. Como eu mencionei, todos os direitos relativos à vida do contrato de trabalho são preservados e são idênticos, seja o contrato prazo determinado, seja o contrato prazo indeterminado. Isso quer dizer que empregado e empregadores irão fazer as suas contribuições nas respectivas cotas-partes ao longo do contrato de trabalho e esse período será considerado no seu cômputo da acumulação previdenciária. Para o trabalho temporário, as regras de uma determinada categoria podem ser flexibilizadas, relativas à carga horária ou o valor sair abaixo do piso salarial para aquela categoria? Isso pode ser acertado entre contratante e trabalhador? No contrato prazo determinado ou no contrato de trabalho temporário, não. A rigor, as remunerações são iguais, eu não posso contratar um valor inferior para o empregado prazo determinado em relação ao empregado prazo indeterminado. O que se tem de novidade, e foi algo que foi uma inovação no mundo jurídico decorrente da reforma trabalhista, foi a figura do trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, a rigor, seria possível que uma empresa contratasse um empregado para trabalhar determinadas horas e apenas aquelas horas que serão objetos de trabalho serão remuneradas. Mas é uma figura um pouco diferente, todo contrato tem que ser diferente. Maravilha. Doutor Fernando, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Foi um prazer, que eu agradeço o convite. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Como e quando decidir pela internação dos pais idosos em uma casa de repouso? A gente volta já já. No momento da contratação de um funcionário, a empresa pode pedir a certidão de quitação eleitoral. O documento também pode ser exigido em outras situações. Agora, mesmo durante o recesso eleitoral, é possível conseguir essa e outras certidões no site do TSE. Já imaginou ser impedido de tomar posse em cargo público depois de estudar tanto para passar em um concurso? Para ser empossado, o eleitor precisa comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral. Conseguir isso é fácil, mesmo com os cartórios eleitorais em recesso. É só o cidadão ir ao site tse.jus.br, acessar a aba Eleitor, clicar em Certidões e pronto. A opção da certidão de quitação eleitoral aparece em seguida. Na mesma seção, ainda é possível encontrar uma série de documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral, como que comprova a inexistência de título de eleitor em nome do internauta. Para isso, basta fazer o mesmo caminho, clicando ao final em negativa de alistamento. O site do TSE também permite a qualquer pessoa acessar de forma virtual a certidão de filiação partidária. Esse documento comprova a existência ou não de registro em relação oficial de filiados a determinado partido político.
O eleitor também consegue obter a certidão de crimes eleitorais, para comprovar que nunca foi condenado, e a certidão de composição partidária, que exibe dados dos órgãos e delegados das legendas, entre outras informações. Tudo pela internet. Você sabe que é uma empresa individual de responsabilidade limitada? No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito empresarial. A mestre e professora de Direito Empresarial, Juliana Palu, fala sobre a formação e dissolução desse tipo de empresa. Ela explica também como pode ser feita a recuperação judicial e o processo de falência nesse tipo de atividade. É no Saber Direito, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. Não perca! A difícil escolha de colocar os pais em um asilo não precisa ser tão sofrida como parece. Se a decisão for compartilhada com o idoso e o local adequado, a mudança pode ser positiva. Seu Oswaldo chegou de vento em polpa aos 101 anos. Os últimos 7 foram vividos em uma casa de acolhimento de idosos em Brasília. A decisão foi tomada junto do filho dele, o Marcelo. Rotina é importante, que tem uma série de atividades durante o dia inteiro. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, onde tem trabalhos manuais para estimular as habilidades cognitivas. Muitas casas oferecem um acolhimento total para aqueles que desejam morar no lugar, ou parcial, quando a intenção é apenas passar o dia. Em qualquer uma das situações, a regra é oferecer atividades que possam estimular a saúde física e mental do idoso. A decisão de levar um familiar para um asilo não é fácil. Para esta geriatra, uma conversa franca e honesta é a chave para que os parentes se sintam confortáveis em deixar o idoso sob cuidados profissionais. Essa decisão é uma decisão muito difícil, né? Primeiro porque a sociedade julga muito. Isso é uma coisa ainda que tem que ser trabalhada, né? Mas a gente sabe que as famílias mudaram, as famílias diminuíram de tamanho, as famílias migraram, os filhos moram em estados diferentes, às vezes tem os divórcios, então nem sempre a família consegue dar o suporte que aquele idoso precisa. E a instituição pode ser uma boa opção, mas tem que ser uma escolha muito bem feita, muito pensada, para que seja uma escolha, uma decisão sem tanto peso. Além disso, a procura por uma instituição privada deve ser cuidadosa. A Defensoria Pública fiscaliza as entidades para garantir a segurança das pessoas idosas. Essas instituições, as públicas e as particulares, têm que ter o registro no Conselho do Idoso, é a primeira coisa. Então, se ela tiver regular, legal, já é um grande passo, porque aí ela demonstra a intenção de prestar um bom serviço. Porque ela tem que ter toda uma equipe, não é simplesmente abrir uma casa, atender os idosos e ponto final. Não, tem que ter enfermeiro, tem que ter povo de nutrição, tem que ter as pessoas preparadas para atender os idosos, cuidadores com cursos especializados. Há ainda instituições conveniadas ao governo. Os lares recebem idosos de baixa renda que não conseguem pagar por um acolhimento particular. Este abrigo, próximo a Brasília, é um exemplo. Hoje, acomoda 70 pessoas e presta atendimento completo. Quando o idoso chega aqui, ele vai ser residente. Tá? Ele vai morar aqui 24 horas, né? Ele vai ter o quarto dele, que é dividido também com outros idosos. E aí ele tem toda a assistência aqui, que a gente tem uma equipe técnica, que é composta por psicólogo, a gente tem uma farmacêutica, tem assistente social, tem fisioterapeuta. Então a gente procura trabalhar. E os cuidadores, né, que estão no dia a dia responsáveis pelos cuidados mesmo de banho, na higiene, na alimentação. Lúcia mora aqui há 2 meses. A decisão de buscar por um lar foi dela mesma, depois de sofrer 3 acidentes vasculares cerebrais. Pensei em não dar trabalho para meu filho e para os meus parentes. Eu achei que era melhor assim. Já tinha um irmão nessas condições, cego por causa do diabetes, e ele dava bastante trabalho mesmo. Para o general Oswaldo e o filho dele, a escolha foi a mais acertada a se fazer. Eu gosto que todos me atendem com atenção. Então eu fico satisfeito, não tenho a menor dúvida. Sinto que todos me dão bastante atenção. O que eu preciso, eu tenho. Graças a Deus. Carinho, porque não é só uma questão de prestar o serviço, é como prestar o serviço. E isso eu julgo que é algo diferenciado, especialmente onde estamos.
o carinho das pessoas que aqui trabalham, você percebe que o fazem por vontade, com carinho, com atenção, com o desejo de prestar aquele serviço. Não é algo meramente profissional, vai além do profissional. Para a Lúcia, também. Quando eu falava em asilo, amigos, todos punham a mão na cabeça e achavam um absurdo o meu próprio filho. E eu estou aqui, eu estou adorando o trabalho. Não tem como, eu falo que, sem exagerar, é um tratamento de hotel de 5 estrelas. Não era a aparência, mas o tratamento é muito, muito, muito bom. No terceiro VT da série Idosos, que será exibido nesta quarta-feira, o Jornal da Justiça vai mostrar o lado triste da velhice. Violência física, psicológica, abuso financeiro, negligência e o que fazer para garantir os direitos dos idosos. A gente espera por você. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.